Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso Café com Fé. E hoje nós faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulos 28, 29 e 30, e também Atos capítulo 8. Hoje a gente quase fecha o primeiro livro de Samuel. Mas antes de fazer a leitura, deixa eu trazer para vocês uma frase maravilhosa do Josimar Bessa. Ele disse assim: a minha salvação está em cada gota do sangue de Cristo e em nenhuma gota do meu próprio suor. E ele está deixando muito claro aqui que a salvação ela não é conquistada por nosso esforço, por nossa força, mas pelo esforço e pela força que foi feita por Jesus. Entretanto, a nossa salvação ela é conquistada pela fé. Afinal de contas, o apóstolo João, ele deixou claro que todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Então, para que possamos encontrar salvação, é necessário que nós tenhamos fé nesse sacrifício que Jesus fez, derramando cada gota do sangue dele. E quando eu falo aceitar, significa que nós temos que olhar para isso todos os dias com gratidão e demonstrar isso para Deus, seja por meio da nossa oração, seja por meio da leitura bíblica, seja por meio das nossas ações. Eu lembro que nós já lemos aqui nos evangelhos, onde Jesus fala assim: olha, quando eu tive fome, me deste de comer; quando eu tive sede, me deste de beber; quando eu estive nu, me vestiste; quando eu estive doente, foste me ver; quando eu estive preso, foste visitar-me. E os discípulos olharam e disseram, os discípulos não, as pessoas para quem ele disse isso, né? Era uma parábola. E perguntaram para ele: quando foi que te vimos com fome, sede e te demos de beber ou de comer? E Jesus disse: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizestes. E isso significa aceitar o sacrifício de Jesus, significa fazer o que ele faria. Porque ele nos viu condenados pelo pecado, condenados ao inferno, e ele nos deu a vida dele. Ele nos deu a vida, e hoje nós não queremos dar parte da nossa vida para Deus, dar algum tempo do nosso tempo para um devocional, algum tempo para um culto. As pessoas dizem: não precisa ir à igreja, Deus está em todo lugar, e é verdade. Mas assim como você pode estar em vários lugares, você tem a sua casa, o seu lugar onde você habita, o seu lugar especial. Deus tem um lugar dele especial, e é a casa dele. Então nós não vamos à igreja para ser salvos, nós vamos à igreja porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, e foi pelo sangue dele e não pelo nosso suor. Amém? Vamos partir para o nosso devocional? Então, se você me permite, feche seus olhos, deixa eu orar junto com você. Senhor Deus eterno, Pai, te agradeço por essa segunda-feira, último dia do mês de março de 2025. Agradeço porque até aqui nos ajudou o Senhor e tem nos dado força para prosseguir no nosso devocional, na nossa dedicação, na busca do conhecimento do Senhor. Abençoe cada homem, cada mulher, cada jovem, cada idoso, cada pessoa que tem feito esse devocional todos os dias e que tem se dedicado a te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que nós conquistemos o nosso objetivo, possamos alcançar o nosso alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você ainda não deixou o seu like, já aperta aí, se estiver no YouTube, aquele joinha. Se estiver no TikTok, aperta aqui no coraçãozinho, tá bom? Compartilha esse vídeo e no finalzinho deixa o comentário lá, concluído com sucesso. Vamos lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi: saiba que você e os seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aquis disse a Davi: eu vou colocar você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado a sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul
havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite até a casa dessa mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu a mulher. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos? Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou! Você é Saul! Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Eu vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. E qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião, envolto num manto, respondeu ela. Então Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba me chamando de volta? Porque eu estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio do profeta, por meio de sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: porque me consultasse, o Senhor o abandonou e se tornou teu inimigo. O Senhor fez exatamente como havia dito por meio do meu intermédio. Rasgou das suas mãos o reino e o entregou a outro, que é Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e durante toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei minha vida. Agora, faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que você recupere as suas forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. Capítulo 29. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus iam à frente de suas tropas de centenas e de milhares, Davi e seus homens marcharam na retaguarda com o rei Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz um tempo que ele está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje, eu não encontrei nele nenhuma falta. Mas os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para eles, eles exigiram. Não pode ir à guerra conosco.
E se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário? Existe maneira melhor de ele se reconciliar com o seu Senhor do que entregando-lhe a nossa cabeça? Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. A meu ver, deveria me acompanhar na batalha, pois desde o dia em que você chegou até hoje, eu nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu Senhor, o rei? Aquis, porém, insistiu. Para mim, você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com os seus homens até que o dia clareie. Então Davi e os seus homens voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. Capítulo 30. Davi vai exterminar os amalequitas. 3 dias depois, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Eles não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Quando Davi e os seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram até a falar em apedrejar a Davi. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Vou conseguir apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns dias. Ou melhor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens que estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que ele não comia nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você veio? Eu sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque eu fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Neguebe e ao território de Judá e à terra de Calebe, e tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará e nem me entregará ao meu senhor, eu os levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante a noite toda e o dia seguinte, até o amanhecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada.
Davi trouxe tudo de volta. E também recuperou todos os rebanhos, e os seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, eles disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás, porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e os seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre aqueles que tinham acompanhado Davi, haviam alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse: Não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvido quando vocês falarem desse modo? Nós dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a nossa bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso um decreto e estatuto em Israel. E é assim até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos, e disse: Eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel, Ramote do Negueb, Jati, Aroé, Zifmote, Estimoa, Racal, as cidades dos Jerameelitas e as cidades dos Queneus, Ormá, Borazã, Atasse, Hebron e todos os outros lugares por onde Davi e os seus homens haviam passado. E agora nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos lá? E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali já havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, do mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviram-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda a parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ele lhes ofereceu dinheiro, dizendo: me deem este poder também, para que, quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, eles recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus.
Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe os seus maus pensamentos, pois eu vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada, no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco, responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia, e ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, ele lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como um cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado, e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com esta mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Felipe disse: nada o impede se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe apareceu ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. E aqui, meus queridos, nós fechamos o nosso devocional de hoje. Devo informar-lhes que daqui a pouquinho eu vou gravar uma mensagem, tá? Não vai ser a leitura, mas vai ser uma mensagem em cima do texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 30, que nós lemos agora há pouco, sobre o sequestro das famílias de Davi e dos guerreiros que estavam com ele, e de como Deus resgatou todas as coisas, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou gravar essa mensagem, vou colocar aqui nas plataformas também, espero que você possa ouvir, porque creio que é uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu oro para que nenhuma mensagem que eu traga seja do meu próprio coração, seja algo planejado por mim, que tudo venha de Deus para a sua vida, tá bom? Então, espero ser um instrumento de Deus para falar ao seu coração, mas que o Espírito Santo é que te convença a respeito do pecado, da justiça e do juízo, e essa mensagem possa trazer bons resultados sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Se você chegou até esses 24 minutos de vídeo, coloca aqui no comentário: concluído com sucesso. Devo dizer que os comentários de vocês têm me ajudado demais, além de alegrar o meu coração. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco na nossa mensagem, em nome de Jesus.